Olá, amigos da TV O Impacto. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio hoje o doutor Ítalo Melo. Prazer em novamente recebê-lo aqui, doutor. Prazer, E meu o amigo. objetivo do convite é bater um papo aqui, inclusive sobre a questão política, né? Mesmo porque o principal motivo também é que nós sabemos que o senhor é um profissional da área do direito muito dedicado, reconhecido, professor universitário, como conselheiro da OAB também, muito reconhecido pela sua forma de ações. E de repente o senhor dá uma guinada para a área político-partidária e se filia ao Cidadania, que é o antigo PPS, que continuou com o número 23, mas agora com Cidadania. E aí a gente tem que perguntar, qual é realmente o objetivo dessa sua filiação? Antes de tudo, quero agradecer o espaço, mais uma vez cedido pela TV Impacto. É sempre um motivo de honra eu poder participar. E sempre que for chamado, vou estar aqui, com certeza. Obrigado. E esclareço o seguinte, né? A gente vive um momento de crise. Uma crise institucional, uma crise política, que se agravou em razão da crise econômica. E isso fez com que as pessoas elegessem o culpado. O culpado de tudo isso é a classe política, que tem, de fato, grande culpa em relação ao que está acontecendo, né? A gente vê uma guerra, uma polarização na sociedade, isso se reflete todos os dias nas redes sociais e, pessoalmente, isso passou a me incomodar, né? Isso passou a me incomodar porque me parece que essa loucura toda, essa divisão na sociedade, não é o caminho que vai solucionar os problemas da nossa cidade, os problemas do nosso estado e os problemas do país. Eu acredito que é necessário a gente apontar um novo caminho. Nesse sentido, eu entendo necessário que pessoas sérias, pessoas de fora da política também, passem a se envolver com essas questões. Isso me parece fundamental. Então foi nesse sentido que eu resolvi tomar uma atitude que eu entendo corajosa, de colocar o meu nome à disposição da população, me filiar a um partido político e dar às pessoas uma opção diferente, não isso que está aí, né? Não essa guerra toda que está aí, mas uma opção técnica, ponderada, não guiada por objetivos ideológicos. Eu acho isso muito importante. A ideia não é vencer um projeto político de poder, mas é solucionar os problemas do dia a dia, aquilo que interessa para o cidadão. O que é o nosso problema? É saúde. O que é o nosso problema? É educação. O que é o nosso problema? Ética, combate à corrupção. E encontrar soluções para isso. Eu acho que esse é o caminho importante que a gente deve tomar. Então eu entendi assim que a questão, o problema não é a política, né? Mas é a classe política com seu comportamento dentro da ciência política que vão contrariando seus objetivos. Com certeza, você tem toda a razão. O mal não é a política. Nós somos políticos, por essência. A gente faz política o tempo todo. Não a política partidária, mas nós fazemos política nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, né? Então o mal não é a política. É a forma como a política está sendo instrumentalizada. A gente tem que pensar que dentro da sociedade, a política ela vai representar um jogo de poder e de interesse. Então, o que está vencendo hoje? Hoje está vencendo o capital, quem está investindo dinheiro, os empresários, né? Esses é que estão hoje dominando o cenário político. Como é que eu faço para mudar isso enquanto sociedade? Eu tenho que me organizar também. Isso é a essência da democracia. Então, o chamado que eu faço aqui, dentro das nossas limitações, né, concebendo esse nosso espaço local, a cidade, é chamar as pessoas para se organizar também. Tanto é que o lema que a gente criou lá no partido é em movimento. Então é cidadania em movimento. Porque a cidadania, eu não posso entender a cidadania simplesmente como uma cidadania formal. Ir lá e votar de 2 em 2 anos, eleger o meu representante e não saber mais nada. A cidadania tem que ser participativa, ativa, tem que ser o tempo todo de controle sobre a atividade política. Certo. Bem, e já inclusive foi amplamente divulgado aí que, como o senhor acabou de dizer, se filiou a um partido e o objetivo é uma pré-candidatura, né? Depois se consolidar a candidatura, que é a parte final para ir. E aí o senhor é atuante, como, repito de novo, conselheiro da UAB, advogado que luta por justiça, né? É professor universitário, mas é advogado acima de tudo.
Aí uma consolidação de uma candidatura, será de um candidato dos advogados ou da população de modo geral? Não, com certeza. O representante político é um representante de toda a sociedade. Como eu lhe disse, né, a gente não pode deixar que a polarização faça com que se crie representantes apenas de grupos. Né? Depois que o representante assume o papel dele de governança, o papel dele de política, ele vai ter que representar os interesses de todos. É claro que na minha trajetória pessoal eu tenho a advocacia marcada. Eu iniciei ali num trabalho na OAB junto com o Dr. Birajara em 2012. Nós vencemos eleições para a nossa subseção aqui em Santarém. Hoje sou conselheiro estadual da OAB, tenho um trabalho dentro da advocacia. Mas essa nossa preocupação com os problemas públicos, com os problemas da cidade, eles ultrapassaram os limites da OAB, os limites da advocacia. Hoje, a preocupação que nós temos enquanto partido, enquanto formalizando aqui essa pré-candidatura, a nossa preocupação é hoje com a cidade, com os problemas da cidade. E é nesse sentido que a gente vai pensar, uma forma de conciliar os interesses que seja bom para todo mundo. Nesse caso aí, uma campanha, uma das ações com possibilidade de coligação, porque agora é permitido ainda para o executivo. A coligação na majoritária continua, apenas na proporcional que não vai mais valer. Com certeza. Hoje a estratégia que a gente está pensando ali dentro do Cidadania é formar um time muito forte, né, de candidatos a vereador, porque como você explicou, não há coligação para a candidatura a vereadores. Então a gente precisa ter um time muito forte para crescer essa imagem do partido. E em relação à candidatura majoritária, nós estamos abertos ao diálogo. Nós estamos apresentando, né, aqui as nossas propostas, a nossa pauta, e a gente vai aguardar, estamos abertos a dialogar, com pessoas que possam comungar dessas mesmas pautas. O que motiva o nosso interesse é alcançar esses objetivos. Certo. Então quem tiver com os mesmos objetivos que os nossos, em relação à saúde, em relação à educação, em relação aos problemas da cidade, então eles vão estar do nosso lado. O que o Cidadania quer é ter o protagonismo dessa atuação. Certo. Para terminar, uma avaliação aí, já falamos de vereador, não só da atuação dos vereadores, como também da gestão municipal. Eu sou um crítico, né, do governo do prefeito Nélio. Eu acho que o prefeito Nélio está falhando em diversos pontos, principalmente na questão técnica. Eu acho que o prefeito não conhece as suas atribuições, né? A relação dele com o Ministério Público é uma relação de submissão, por exemplo, não é uma relação institucional normal. O prefeito simplesmente segue tudo que lhe é passado sem questionar, né? Ao mesmo tempo, a forma como ele estruturou o governo dele sem um projeto político, simplesmente agora refém dos acordos políticos que ele fez, faz com que fique tudo muito engessado, né? Fique tudo muito engessado e aí ele não tem mobilidade para tomar decisão. Então essas são as críticas principais que eu faço em relação ao governo dele. Um exemplo que eu vou dar para ilustrar isso, a questão da saúde. Eu acho que essa foi a grande demanda da sociedade quando elegeu o prefeito Nélio, né? O médico vai cuidar da nossa saúde. E a gente viu que não é isso que aconteceu. O que ele fez? Passou a bola para uma OS. Tirou isso da prefeitura, da responsabilidade dele, e a saúde piorou. Então, qual é o cenário que eu vejo em relação a isso? Qual é o problema disso? A questão da saúde é muito complexa. Para que para que a gente tenha uma melhora na saúde, eu tenho que cuidar do trânsito, eu tenho que cuidar do saneamento, eu tenho que cuidar de uma série de políticas públicas que vão tirar a sobrecarga do hospital municipal. Então, não é o simples fato de ele ser médico e ser um bom profissional que ele vai poder ser um bom gestor público. Eu acho que essa é a lição que fica do governo Nélio. E aí engloba a questão da atuação dos vereadores também, pensando mais em interesses pessoais do que comunitários? Com certeza, é aquilo que a gente comentou no início, né? O problema não é a política, mas quem está fazendo a política. Grande parte dos vereadores hoje prefere ficar do lado do governo, mesmo o governo fazendo um mau governo, né? Por quê? Porque nesse sentido eles têm algum benefício. Então, a gente não pode pensar a gestão pública do ponto de vista pessoal. Eu tenho que pensar no coletivo. Então, se eu ficar sempre buscando o meu interesse, eu não vou resolver os problemas da cidade.
né? Eu vou beneficiar um grupo pequeno. Então é isso que está acontecendo na maioria ali dos nossos vereadores. Tá certo. Conversamos aqui com o doutor Ítalo Melo, pré-candidato do Cidadania, como já fizemos com outros pré-candidatos, seguindo aqui o nosso roteiro, né, a nossa proposta, TV O Impacto ouviu aqui o doutor Ítalo. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado. É isso. É a TV O Impacto, sempre levando a melhor informação para você.